Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não for inscrito, peço que você faça a sua inscrição. É só clicar no botão inscrever-se e você já estará inscrito. Não vai custar nada e você estará me ajudando a crescer ainda mais este canal. Batemos a meta de 2.900 inscritos. Agradeço demais a você que se inscreveu, a você que pediu outras pessoas para se inscreverem, mas a meta é crescer ainda mais. Podemos chegar a 2.950 e até 3.000 inscritos ainda esse mês. Para isso, eu peço que você assista esse vídeo até o final, curta, compartilha, envie essa mensagem para outras pessoas através das suas redes sociais. Porque hoje nós vamos falar sobre o processo de transformação. O que é o processo de transformação? Nada mais é do que a palavra do Senhor transformando o nosso caráter e, com isso, as nossas ações, o nosso palavreado, as nossas atitudes. Isso se deve à presença de Deus nas nossas vidas. E para isso, precisamos aprender com a sua palavra. Por isso, abra, por favor, em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18, vai dizer assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que Paulo está falando aqui aos Coríntios? Paulo está falando sobre o caráter do ser humano, o caráter que precisa ser transformado, o caráter que precisa voltar à sua origem. Que origem é essa, Tárcia? Do que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 26, que você vai conhecer, não preciso nem ler aqui com você, é o momento da criação. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não estava falando apenas de aparência. Ele estava falando, sim, de aparência no sentido de ouvidos, de palavra, de boca, de narizes, narinas, mas também a sua semelhança. Ou seja, conforme ele nos criou da mesma natureza que ele. Inclusive, Efésios 2, capítulo, versículo de número 10, vai dizer assim, ó: nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus as preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós fomos criados em Deus, fomos criados na sua essência. E depois que ele vai fazer a forma e vai ali soprar nas nossas narinas, né, o seu fôlego, uma partícula do seu espírito, que quando tem esse encontro entre o fôlego, que é o espírito, com a carne, então se faz a alma vivente, ou seja, que nós passamos a ser seres viventes. Nós era um corpo inanimado, junto com o espírito formou a alma vivente, ou seja, passamos a ser um ser animado, ou seja, um ser com vida, né? Então, só que você vai conhecer a história, né? Adão e Eva vão acabar pecando e aí vai se corromper essa alma, vai se corromper essa carne. A única coisa que permanece intacta é o espírito do homem, né, que Deus nos dá. Mas a nossa carne e a nossa alma, elas vão ser ali contaminadas com o pecado. E a partir dali começa-se o processo, né, de redenção, onde Gênesis 3,15 vai falar, né, que vai trazer o juízo para a serpente, para o homem, para a mulher, mas na mesma hora Deus vai trazer o plano da sua redenção para a humanidade, que se cumpriu em Jesus Cristo. O diabo feriu o seu calcanhar, mas o Senhor Jesus pisou a sua cabeça, ou seja, tomou das mãos do Satanás as nossas vidas. Mas para que possamos voltar à essência da nossa criação, da nossa maneira de ser, do original, é somente com a palavra. Nós precisamos aceitar o processo da palavra. E a palavra de Deus é justamente para isso. O Evangelho é justamente para isso, para nos trazer de volta o caráter de Deus para as nossas vidas. E é sobre isso que eu vou falar a respeito, né? Sobre o que está escrito, por exemplo, ainda em Coríntios, mas agora na primeira carta, no capítulo 13, versículo de número 12, que vai dizer assim, ó:
Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. A maneira como eu vou crescendo na palavra de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus e com o relacionamento com Deus, através do seu Espírito, essa glória de Deus, ela vai transformando as nossas vidas. Ela vai transformando o nosso caráter. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó, agora eu vejo em parte. Ou seja, eu tenho essa glória de Deus em mim, pelo Espírito Santo, mas isso é só uma parte. Porque a palavra vai dizer que ele é fiel para que se cumpra a sua palavra até o dia de Cristo. Que aí sim nós seremos transformados definitivamente. Por isso que nós temos que viver as nossas vidas baseada no caráter de Deus, com a sua palavra. É claro que às vezes as pessoas vão acabar nos rotulando como retrógrados, porque queremos viver uma vida casta, uma vida santa, uma vida separada para Deus. E isso requer de nós, seres humanos, uma renúncia. Uma renúncia da vida sexual que não condiz com a palavra de Deus, né? Você pode dizer ali sexo fora do casamento, relações extraconjugais, relações parentescas, relações imorais, segundo a palavra de Deus, né? Inclusive, né, a relação homoafetiva, que todo ser humano tem o seu direito de vivê-la. Mas quando nós queremos viver de acordo com a palavra de Deus, para as nossas vidas, queremos ter um relacionamento à luz da Bíblia com Deus, nós temos que renunciar às nossas vontades. Então, a pessoa vai ter desejos sexuais, qualquer que for, não importa qual seja. Se você que tem um desejo, você é homem que tem desejo de se relacionar com várias mulheres, você é tão pecador quanto o homossexual. Você que é casado e vive uma vida sexual fora do seu casamento, você é tão pecador quanto essas duas pessoas. Se você é uma pessoa que vive, tem ali o hábito de ver filmes pornográficos e através dele ter ali momentos, né, sozinhos, né, vamos dizer assim, você também é tão pecador quanto qualquer um. Por isso que nós precisamos entender o que o próprio Paulo fala aos Coríntios, né, quando ele vai falar, né, ali da maneira como nós devemos tomar a Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse corpo e beba do sangue. Por quê? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, porque não discerne o corpo de Cristo. Porque se eu quero viver uma vida com Cristo, eu vou ser batizado nas águas, eu vou viver de acordo com a palavra, eu vou renunciar a essas vontades, né, humanas que, né, já nasce conosco, essa vontade de ter uma liberdade sexual, uma liberdade de comportamento, um senso crítico próprio, não segundo o princípio bíblico. Nós temos que renunciar. Peraí, se eu quero viver uma vida com Deus, então é Deus que vai dizer como que eu tenho que me postar ou buscar viver a minha vida para então ter um relacionamento com Ele, né? Se eu quero ter uma vida com Deus baseada no princípio bíblico cristão, então eu tenho que seguir o que o manual cristão fala. Às vezes as pessoas ficam reclamando porque nós falamos da palavra de Deus, né? Porque a palavra condena o pecado, e as pessoas acham que nós estamos condenando ela. Não, nós não estamos condenando ninguém, nós condenamos o pecado. Nós denunciamos o pecado. Aí, se a pessoa quer ter um convívio, né, com Deus, né, de acordo com o princípio cristão, então ela tem que fazer essa escolha. Se ela quer servir a si mesma ou se ela quer servir a Deus, né? Não cabe a nós dizermos o que Deus vai fazer ou não no dia do juízo. Mas nós temos o dever de anunciar a palavra. A palavra diz sobre isso aqui. E se você quer ter essa vida com Deus, se você pensa viver no paraíso, ter a vida eterna, então o caminho é esse aqui, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é um caminho de renúncia. Para ele se tornar o Cristo, ele precisou renunciar. A palavra vai dizer que ele renunciou à sua glória, ou seja, ele deixou de ser aquele ser glorioso para se tornar homem. Isso já é uma renúncia. E como homem, ele também renunciou aos prazeres. A palavra vai dizer que ele cumpriu toda a lei, o que nenhum homem na face da terra conseguiu
fazer, que é cumprir toda a lei, né? A lei mosaica, né? Sem cometer pecados. Jesus foi o único. Então ele renunciou, ele teve que renunciar. Até quando ele estava no jardim de Getsemane, que ele começou a se angustiar muito, ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele tinha uma forte vontade de não passar por aquilo ali, porque ele estava na condição que humana, na condição carnal. Mas, embora o espírito dele já gritasse que ele precisava passar por aquilo ali, a sua carne, contudo, sofreu. Por isso, a palavra vai até relatar que ele começou a suar grandes gotas de sangue. Se não estivesse escrito que Jesus morreria na cruz, Jesus poderia ter morrido ali com um derrame, né, com uma hipertensão gravíssima. Mas como estava escrito que Jesus morreria na cruz, ele passou por isso. Ele já começou a sangrar desde ali, já começou a sofrer desde ali. Mesmo ele já tendo passado toda a eternidade sabendo que chegaria aquele momento ali, ele chegaria aquele momento em que ele seria verdadeiramente morto, que ele seria humilhado, que ele seria flagelado e que ele experimentaria algo muito mais danoso para ele, Jesus Cristo, que seria a separação total do divino. Porque se você ler principalmente o relato de Marcos, né, depois que ele passa por esse período, do Getsemane, pelo julgamento, pelos açoites, pela via crucis, pela crucificação, ele vai olhar para o céu, a palavra Marcos deixa muito claro isso, ele vai começar a gritar literalmente. Você vê todo o processo de Jesus falando poucas palavras. Tu o dizes, falando para Pilatos. Ele fala, né, poucas vezes. Ele fala pouquíssimas vezes com o ladrão da cruz. Ainda hoje estará comigo no paraíso. São palavras curtas. E assim, Jesus estava agonizando, mas quando ele vai falar Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele estava dizendo com grande voz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque é exatamente isso que o pecado faz. Separar totalmente. Mas Jesus não pecou, você acabou de falar, Tarso. Sim, mas a palavra vai dizer que perto da hora sexta, isto é, meio-dia, houve grandes trevas densas sobre a face da terra. Porque todo o pecado da humanidade agora estava sobre Jesus. E a palavra diz que ele se fez pecado, ele se fez maldito. Então agora o pecado estava sobre Jesus, não por causa dele, mas por causa do homem, por causa da humanidade. E isso trouxe uma separação de Deus. Agora Jesus não estava mais vendo o Senhor. Jesus não estava tendo mais a visão do Senhor. Por isso que ele vai dizer: por que você me desamparou? Por que me desamparaste? Será que Deus tinha virado as costas para Deus, para Jesus, naquele último instante? Se Maria, que gerou na carne o Senhor, estava ali, será que Deus, o Criador, não estaria ali com ele? Não, ele estava, só que Jesus, por estar, né, sendo envolvido pelo pecado, agora ele não estava conseguindo ver. E é exatamente para isso que Jesus veio, para nos trazer de volta à presença do Todo-Poderoso, que nós não estávamos mais tendo essa relação com Deus. Estava posto um véu sobre o divino e sobre o homem, né? Para a gente encerrar, vá comigo agora a Filipenses, então, capítulo 3, versículo 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo. Ou seja, Paulo estava falando, eu preciso continuar essa jornada. Paulo era um grande homem do Senhor, era um grande apóstolo, fazia grandes maravilhas, grandes sinais, grandes milagres. Mas ele estava dizendo aqui, ó, eu não alcancei ainda. Porque se daqui até a minha morte eu desviar da fé, tudo isso aqui, ó, vira poeira. A minha salvação está em xeque, né? Versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para a gente encerrar, João capítulo 16, versículo de número 33, vai dizer assim, ó. Vamos ler o 32. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus sabia que Deus estaria ali, que Jesus não estaria abandonando, mas Jesus aqui ainda estava no Espírito, ainda estava vendo o Senhor. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Lá no final da cruz, Jesus vai dizer, tetelestai, que em grego significa está pago, está consumado. Ou seja, tenha bom ânimo porque eu venci. E se ele venceu, aqui está dizendo que ele abriu uma porta para que o Santo, para que o Espírito Santo, para que Jesus Cristo, a sua palavra, pudesse chegar a nós e trazermos a essa essência, a essa revelação, a essa manifestação de Deus nas nossas vidas. É por isso que nós renunciamos o pecado. É por isso que nós pagamos o preço de renunciar, de lutar contra o pecado. Não porque somos melhores, não porque queremos condenar o mundo. Não, Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo, porque o mundo já estava condenado. E é isso que o mundo não entende. Que a palavra de Deus não é para condenar, era para tirar a gente, para tirar a humanidade da condenação. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.